A verdade sobre o zodíaco, como se manifesta cada personalidade em cada signo. Zodíaco vem do grego zo, kyklos ou ciclos. Literalmente, traduzido para o português, é círculo dos animais. Se é um cinturão, serve para prender alguma coisa. Talvez as calças kármicas. E a gente vê na própria convivência humana que o humano caracteriza o próprio humano de forma monstruosa. Por exemplo, quando a gente assiste filmes de terror, né, e não para por aí, também refletimos isso, projetamos em outras ideias de raças não humanas como monstros. Veja que o maior sucesso de bilheteria são esses filmes de zumbis. Zumbis são humanos transformados. Vende mais do que um filme de ficção, porque é muito real e é o que a gente tateia diariamente na nossa convivência. Nós mesmos nos consideramos monstruosos, principalmente quando é uma visão do alheio. Mas o que tudo isso tem a ver com a questão zodiacal? São 12 signos, né, porque não tem um 13º, está chegando aí o 13º, no fim do ano, que nada tem relacionado a isso, que é o próprio Cristo cósmico. Os 12 signos são representados como 12 discípulos. De quê? Daquela evolução local. Tanto que Da Vinci mesmo atribuiu para cada discípulo do mestre, né, Joshua ben Pandira, o Jesus, com um signo específico, que é uma tendência. Mas o signo, eles não está falando do presente. É um resultado do passado. Você nasce sob certo signo, em certo horário, tem a ver com tátiva, segundo um acúmulo existencial, ou na verdade comportamental, que pode ter acontecido em distintos signos. Você não tem o mesmo signo sempre, a cada vida. Como você não tem o mesmo tipo sanguíneo, então não adianta ficar mirabolando origens cósmicas a partir disso. Mas o engraçado é que o zodíaco está ligado a uma ciência, né, que muitos chamam de pseudociência, que é a astrologia, que é a mãe da astronomia. Só que a astrologia só vale enquanto vida. Mas o seu contexto é astral, plano dos astros. Como o sujeito, quando desencarna, esse protocolo já não vale mais, né? Venceu. Porque, na verdade, o comportamento é um quesito daqui. Aqui que você se comporta, filtra ou não filtra, através do cérebro, tudo que você faz. Mas há uma entrelinha íntima em que responde o que você é como manifestação. Você se manifesta de certa forma e muitas vezes não sabe nem o porquê, qual é a causa. Se nós formos classificar cada signo realmente com o seu sentido, iremos ficar aqui só falando disso. Em muitos outros vídeos, porque em um só não ia caber. Perdão. Seguindo o barco, né, ou seguindo o círculo, vamos falar de cada um em particular, né, o que são
cada uma personalidade moldada segundo o signo. Lembrando que o signo, sendo um cinturão, existe regentes cósmicos em cada constelação zodiacal, cujo cada uma tem seu sol local. É o templo coração daquela constelação. E temos práticas, né, dentro da gnose, por exemplo, samaliana, que você pode se transportar com esse astral ligado a astros até o templo coração do seu signo, para você entender como funcionar bem dentro desse contexto. Ali, logicamente, tem todo um processo ritualístico em que você saúda os guardiões. Cada templo coração existe um par de guardiões, que a gente chama em maçonaria e também em cabala de Yakin e Boaz. Com o movimento, né, saudosista para a direita, né, como um oriental, você, mesmo antes da experiência, se inclina, né, na verdade a sua cabeça, à direita e fala o nome do guardião. Yakin, à direita, primeiramente, e Boaz à esquerda, fazendo o mesmo gesto. Aí você usa da imaginação criativa, você entrando pelas escadarias de certo templo, né, dependendo de qual o seu conceito ou contexto zodiacal atual. Ali você pode aprender sobre o porquê você se comporta assim e como deveria ser, né, para se libertar do zodíaco, porque se ele é um cinturão, uma hora a calça cai, a hora você vai ter que soltar, né, talvez para ir no banheiro e se livrar de todo o resíduo. Aqui estamos falando de resíduos psicológicos. Então vamos pegar agora, a partir desse momento, cada um signo. E eu peço que ouçam de forma não emocional, descompromissada e apenas tente ligar pontos. Isso aqui não é nada pessoal, o que eu vou dizer agora. O signo de Áries é o primeiro signo. É engraçado que Áries é o primeiro signo, mas ele começa em abril. Mas faz sentido, porque a igreja modificou o calendário anual e colocou aquilo que abre lá para o quarto mês. Tudo bem, não vamos entrar em polêmica sobre isso. Mas continua sendo o primeiro signo. O que pode se dizer daquilo que inicia? É a criança cósmica. E a criança está fadada a perigosas quedas. Ela tem muita energia, mas não tem preparo pela sua inocência de dar bons ou grandes resultados com seus pequenos atos. Então, podemos afirmar que é o resultado de pessoas impulsivas do passado, desregradas, rebeldes. E como a rebeldia tem um resultado, ela se transfere para outra vida. Isso pode ter acontecido em outro, né, nativo, porque também temos a questão do signo adjacente, né, que também influencia, né? O adjacente é como você é por fora, e o signo natal é o que há por dentro. Então, essa pessoa impulsiva, ela tem que se encaixar num molde quando ela retorna. Porque a única coisa que sobra de cada vida é os quadrados, né? Os quebrados, como resultado de múltiplas vidas. Então esse encaixe
ele muitas vezes ele é conflitante. A pessoa, ela nasce sobre aquele signo, às vezes também por um motivo contrário. Ela era muito passiva, ociosa, preguiçosa e nasce num signo ativo. Para poder, né, alavancar. Se você não se esforça por si, a natureza dá um empurrãozinho. Apesar que o ser humano ele tem uma imagem já pré-estabelecida. Quando ele se esforça demais, ele não é visto. Quando ele se esforça de menos, ele é mal visto. Então é bem complicada a nossa situação. Já começando pelo zodíaco, que já dá uma sensação de clausura. Estamos cativos às hostes da natureza, enquanto não nos libertamos e nos tornamos nós mesmos, independentes. Então, esse primeiro signo, por ele iniciar, ele não consegue ver o final, a concretização derradeira, né? O que vai dar, até mesmo pela sua inocência. E nisso se torna, como se diz, o signo do arrependimento. Perceba que o primeiro signo, Áries, está sempre envolto em arrependimentos. Pelo seu impulso natural, sincero, ele paga o preço. Touro. Touro está ligado à questão verbal, né? Bem falar. Quando a Áries é a cabeça, é o cérebro, pineal. Touro está ligado às tireoides. Quando touro se desequilibra o corpo inteiro. E é o signo do bem absorver, né? Cuidadoso, meticuloso, signo da terra. Diferente do primeiro, signo do fogo, né? Rebelde, inconsequente muitas vezes. Esse é cheio de protocolos, regras. Doentiamente segue o padrão de tudo. Quando as coisas saem do padrão, como é comum em todo o signo da Terra, então quem eram esses que são nativos hoje desse contexto? Pessoas muito religiosas, né, que falavam da espiritualidade sem propriedade, pessoas bem ligadas à questão de acúmulo material, talvez até gananciosas, vêm nesse contexto, né? O contexto da vaca, né, que está sempre pastando e ruminando. Por isso que eu peço, entendam, não de forma pessoal, mas sim consciencial. Tenta entender onde você está e por quê. Gêmeos, signo também da comunicação, né, ligado aos pulmões. Ele está o tempo inteiro absorvendo o ar, né, os valores que há nele, prana. Então, logicamente, é o regresso daqueles que se preocupavam muito com valores, é até um signo bem feroz quando ele está perdendo. Os valores para eles são muito importantes, valores mundanos. Só respira bem quando tem acúmulo, né? O dinheiro está seguro. Mas ele, ao contrário de touro, com o mesmo contexto, né? Um contexto similar, ele expõe, enquanto o touro guarda. Próximo signo, Câncer, é o signo do afago, né? Sofre muito emocionalmente. Foram pessoas que talvez deixaram os outros para trás ou foram muito emotivas. Você pode vir por qualquer dos dois motivos. Gostando ou não gostando,
você ainda está pensando sobre. Então está em você. É aquilo que eu sempre digo. Então o signo dos braços, das costelas, né? Como a gente usa para expressar sentimentos lá fora? Os braços, as mãos, o toque. O problema disso é que está relacionado a um apego. Mais abaixo, em sentido de lista, pegamos o leão. Leão é o coração, né? O peito estufado. Enquanto o primeiro signo anda com a cabeça projetada para frente, porque ele quer concretizar logo e que tudo acabe, o leão ele é o pomposo, o peito para fora. Então, percebam que até a desenvoltura do corpo, a forma que ele se movimenta, dentro do zodíaco tem um sentido, e isso é gritante. Consegue se perceber sem muita, né, cognição. É aquilo do coração, o centro das atenções, e ele pode tanto bombear para a manutenção do corpo, como ele pode explodir. Então é um signo que serve para, né, os dois lados. Ele tanto pode ser muito feroz, agressivo, impulsivo e até egoísta na hora de ter a razão, como ele pode ser muito aprazível, né, e fraterno, como o coração é. Ele pode entupir, como pode também regar a vida. Mais abaixo temos o meticuloso Virgem. Está ligado aos alimentos, à digestão. Veja que não é qualquer coisa que entra dentro, né, de nosso estômago. Ou ele digere mal, ou ele expulsa, por cima ou por baixo. É o perfeccionismo virginiano em nós. São pessoas que abusaram da meticulosidade. Há pessoas que vieram de um contexto social, financeiro talvez mais alto que os demais, são muito apegados ao ter do que ser. Então é preciso muito cuidado quando a gente vai expressar cada tônica dessa, que também envolve a influência dos elementos dentro do signo, do contexto astrológico. Enquanto o leão pode ter sido, né, aqueles déspotas do passado ou grandes mestres, o virginiano era aquele que vivia em grandes palácios suntuosos, com tudo organizado e nada lhe faltava. Era como o Buda antes de despertar. Vivia num palácio, só foi questionar muito além, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu preciso de tudo isso? Mais abaixo vemos Libra, ligado aos rins. É o retorno de pessoas dicotômicas. Pode ver que hoje, se você está nesse contexto, você vê que você tem, né, imensos conflitos internos. Esses signos duais, né, como gêmeos, né, 2 pulmões, 2 rins, tudo que é 2 gera conflito, seja externo ou interno. São pessoas que não tinham opinião formada. Estão aqui com a balança desequilibrada. Mais abaixo, finalmente chegamos na questão sexual. Pessoas que criaram mal, criaram projetos que não deram em nada, deram em fracasso, ou que prejudicaram os outros. Pessoas que traíram. E hoje tem muita possibilidade de acontecer o mesmo processo nos seus relacionamentos íntimos, quando a própria pessoa não se entrega a isso. Sagitário, né, é o cavalo. Se você perceber as colchas, né,
humanas, elas são reaproveitamentos, que nem a gente fala lá da adaptação genética criada por seres mais evoluídos que nós, acredite ou não. Da mesma forma que o útero e o falo são o símbolo do escorpião, o bichinho, né? As pinças são as trompas de Falópio, o meio, o útero, e o ferrão, o falo do homem. Já Sagitário é o signo do pataço, né? Bem difícil quando esse signo ele não tem um contexto elevado do mesmo, que seria o poder, né, energético de transformar, de ir, fazer e acontecer, né, porque as pernas que nos levam é o retorno de pessoas que não souberam se colocar em seus limites. Pessoas que ousaram, lutaram em guerras, andaram para lá e para cá sem chegar em lugar nenhum. Agora o próximo, Capricórnio. Capricórnio é o signo da insegurança financeira. É os joelhos. Perceba que o médico ele tem um processo que ele mede seus reflexos através de pancadas com instrumentos em seu joelho, que é o receptáculo atômico de todo o registro instintivo da espécie. Seus karmas, por exemplo, estão ligados ao joelho. E é ali que treme quando estamos diante do medo, do perigo iminente ou propriamente imaginário apenas. Quem são esses? São pessoas que viviam, né, medindo os outros, atacando, apontando erros. Esse erro agora volta ao quadrado em si, ligado aos joelhos. Isso que nos segura ou nos desestrutura. Os idosos têm muito problema nessa região, né? Quando o Capricórnio está mais ativo, né? O Saturno, Cronos, o tempo, o final dele. Depois temos Aquário, as panturrilhas, as canelas. Se você perceber, são dois vasos. A emborcação mais perto do joelho e vai se afunilando até os pés. Quem são esses? É os que derramavam, né, seus lamentos, as suas ânsias, sem respeitar o outro. Por aí. Inundava a vida alheia com suas próprias autoridades íntimas. E é o perfil hoje do aquariano. Ele não respeita regras, só a liberdade. Perdão. E peixes, os pés, o significado dos pés. Aqueles que andavam mal pela vida, buscando coisas inúteis.